Opa galera, meu nome é Júlio e eu sou professor de ciências e hoje eu vou falar com você sobre 6 biomas naturais. Amazônia, a magnífica floresta amazônica não é apenas uma floresta qualquer, ela carrega o título imponente de ser simplesmente a maior floresta tropical de todo o planeta Terra, possuindo uma importância de valor inestimável e gigantesca para o equilíbrio do clima e do oxigênio de todo o mundo. Ela ocupa uma extensão territorial absurdamente enorme do nosso país e é mundialmente reconhecida por sua vegetação extremamente densa, fechada e exuberante, contando com árvores gigantescas, imensas e centenárias que travam uma verdadeira disputa por cada pequeno raio de luz do sol lá no alto da copa. Além de tudo isso, a região abriga a maior bacia hidrográfica do mundo inteiro, com destaque absoluto para o grandioso e profundo rio Amazonas, que corta a floresta como uma enorme serpente de água. Na Amazônia chove praticamente todo santo dia, sem trégua, e é justamente essa umidade constante que mantém a floresta sempre muito verde, viva e exuberante. Ela serve de lar para uma quantidade absolutamente inacreditável e infinita de seres vivos. São milhões de espécies de insetos, aves com penas de todas as cores possíveis, peixes exóticos que habitam rios misteriosos e plantas medicinais poderosas que os cientistas do mundo todo ainda estão estudando e descobrindo, sendo que a grande maioria desses animais e vegetais não existe em nenhum outro canto do planeta. O próximo texto é o Cerrado. O Cerrado é o segundo maior bioma da América do Sul e ocupa toda a região central do Brasil. Ele é conhecido mundialmente como a savana brasileira e tem uma importância gigantesca para o nosso país. O clima nessa região é marcado por 2 estações muito bem definidas, um inverno que é extremamente seco e um verão com muitas chuvas. A vegetação do Cerrado desenvolveu estratégias incríveis para sobreviver. As árvores costumam ser baixas, com troncos e galhos bastante retorcidos, e possuem cascas grossas que servem como uma proteção natural contra o calor e contra os incêndios naturais que acontecem na época da seca. Além disso, as raízes dessas plantas são incrivelmente profundas, funcionando como verdadeiras esponjas subterrâneas que conseguem buscar água nos lençóis freáticos mais fundos da Terra, mesmo quando não cai uma gota de chuva por meses. Outro ponto fundamental do Cerrado é que ele é carinhosamente chamado de o berço das águas do Brasil. Isso acontece porque o seu solo absorve tanta água da chuva que ele acaba alimentando as grandes bacias hidrográficas do continente. Rios imensos e super importantes para o nosso abastecimento e geração de energia nascem no Cerrado. Infelizmente, por ter um solo muito rico e áreas planas, ele tem sido muito transformado pela agricultura e pela pecuária nas últimas décadas. Proteger o Cerrado significa garantir que a água continue correndo pelos rios de boa parte do território brasileiro. O próximo texto é a Mata Atlântica. A Mata Atlântica é uma das florestas tropicais mais ricas e impressionantes do planeta. Originalmente, ela se estendia por quase toda a faixa litorânea do Brasil, indo lá do Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul, além de avançar para o interior em vários estados. Por ficar na costa, ela recebe muita umidade que vem do Oceano Atlântico, o que cria um ambiente de floresta fechada, densa, sempre verde e cheia de neblina nas partes mais altas. A história da Mata Atlântica se mistura com a própria história do desenvolvimento do Brasil. Como a colonização do país começou pelo litoral e é onde hoje estão as maiores capitais e a maior parte da população, esse acabou sendo o bioma que mais sofreu com a destruição. Hoje restam apenas pequenas parcelas da floresta original espalhadas pelo país. Mesmo estando tão fragmentada, a Mata Atlântica ainda é considerada uma prioridade mundial de conservação por causa da sua biodiversidade espetacular. Ela abriga árvores gigantescas, como o famoso pau-brasil, o jacarandá e uma infinidade de bromélias e orquídeas que colorem a paisagem. Na fauna, ela é a casa de animais que viraram símbolos da nossa preservação ambiental, como o mico-leão dourado, a onça-pintada, o bicho-preguiça e uma variedade impressionante de pássaros coloridos que atraem observadores do mundo inteiro. Cuidar do que sobrou da Mata Atlântica é essencial para proteger as nascentes que abastecem as nossas maiores cidades.
O próximo texto é a Caatinga. A Caatinga é um bioma absolutamente fantástico e carrega um título muito especial. Ela é o único bioma exclusivamente brasileiro. Isso significa que tudo o que existe nela nasceu aqui e não pode ser encontrado em nenhum outro lugar do mundo. Ela ocupa uma grande área da região nordeste e o norte de Minas Gerais, enfrentando um clima semiárido, caracterizado por temperaturas muito altas e longos períodos de seca. O nome Caatinga vem da língua tupi e significa Mata Branca. Esse nome faz todo sentido quando olhamos para o bioma durante os meses de estiagem. Para não perder água através da evaporação, quase todas as plantas deixam suas folhas caírem e os troncos e galhos ganham uma aparência esbranquiçada e seca, parecendo que a floresta está sem vida. No entanto, a Caatinga é uma floresta extremamente valente e cheia de truques de sobrevivência. As plantas possuem espinhos em vez de folhas e armazenam água dentro de seus próprios caules. Os maiores símbolos dessa resistência são os cactos, como o mandacaru e o xique-xique. A grande mágica acontece quando caem as primeiras chuvas. Em questão de poucos dias, a paisagem cinzenta se transforma completamente, ficando totalmente verde, florida e cheia de vida. Os animais da Caatinga, como a ararinha azul, o preá e o veado catingueiro, também aprenderam a viver com pouca água. Ela nos mostra como a natureza é inteligente e consegue prosperar mesmo nos ambientes mais difíceis. O próximo texto é o Pampa. O Pampa, também conhecido como Campos Sulinos, é um bioma que fica localizado no extremo sul do Brasil, ocupando boa parte do estado do Rio Grande do Sul, além de se estender pelos territórios do Uruguai e da Argentina. A paisagem do Pampa é completamente diferente de todos os outros biomas brasileiros, pois ela não é formada por florestas densas ou árvores altas, mas sim por imensos tapetes verdes. O cenário principal do Pampa é composto por grandes planícies de campos abertos, cobertos por uma enorme variedade de gramas e pequenas plantas rasteiras, com suaves colinas que os gaúchos chamam de coxilhas. O clima por lá é o subtropical, o que significa que as 4 estações do ano são bem marcadas, com verões quentes e invernos bastante frios, onde as temperaturas podem ficar abaixo de zero e gear logo no início da manhã. Por ser um bioma naturalmente plano e coberto por uma pastagem de excelente qualidade, o Pampa sempre ofereceu as condições perfeitas para a criação de gado desde a chegada dos primeiros colonizadores. Por causa disso, a história e a economia do Pampa estão profundamente ligadas à cultura do homem do campo gaúcho, com suas tradições, o churrasco e o chimarrão. Atualmente, o grande desafio para a preservação do Pampa é o avanço das grandes plantações de soja e de eucalipto, que acabam substituindo a vegetação nativa dos campos e ameaçando espécies locais, como o gato dos Pampas e várias aves migratórias. O próximo texto é o Pantanal. O Pantanal é uma das maiores maravilhas da natureza e detém o título de maior planície de inundação contínua do planeta Terra. Localizado na região centro-oeste do Brasil, nos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, ele funciona como uma gigantesca bacia que recebe água das terras mais altas ao seu redor. A vida no Pantanal é totalmente ditada pelo ritmo das águas, que divide o ano em 2 épocas marcantes. No período das chuvas, os rios transbordam e inundam quase toda a região, transformando a paisagem em um verdadeiro mar de água doce pontilhado por ilhas de vegetação. Quando as chuvas param e o período da seca chega, as águas baixam lentamente, deixando o solo cheio de nutrientes e formando pequenas lagoas repletas de peixes. Essa dinâmica incrível atrai uma concentração de animais selvagens que é difícil de ver em qualquer outro lugar do mundo. O Pantanal é o destino perfeito para avistar a fauna bem de perto. Nas margens dos rios e lagoas, multiplicam-se milhares de jacarés, capivaras e aves aquáticas gigantescas, como o tuiú, que é a ave símbolo do Pantanal. Além disso, o bioma é o principal refúgio para a preservação da onça-pintada, o maior felino das Américas, que encontra ali comida fartamente. O Pantanal é um ecossistema frágil que depende diretamente do equilíbrio do clima e da preservação dos rios que nascem no cerrado para continuar existindo de forma tão exuberante. Pessoal, acabou por hoje. E quem fez esse vídeo foi Davi, Rodrigo, Cristiano, Luiz Miguel e Cassiano.